Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Visão Biomédica, o podcast oficial da Engenharia Biomédica. E hoje eu queria falar com vocês aqui sobre um tema que eu encontrei pesquisando pela internet aí, que é o transhumanismo. Qual que é a relação que essa vertente aí tem com a Engenharia Biomédica, qual que é a diferença e qual que é a semelhança, né? Bom, uma coisa que a gente pode concordar é que a vida humana ela é repleta de dúvida, incerteza, de pergunta. A gente tem frases clássicas aí de onde viemos, para onde vamos. E essas perguntas aí começaram a ser respondidas há muito tempo atrás pelos alquimistas, né? E hoje, com os avanços tecnológicos, convivendo junto com as crises ambientais, sociais, econômicas, é impossível não pensar em um futuro no qual a tecnologia não esteja presente cada vez mais, inclusive no nosso corpo. E daí surge uma corrente filosófica que se chama transhumanismo, que ela é representada pelo H+, que defende a aplicação da tecnologia avançada na superação de limites impostos pela condição humana, limitação intelectual, física e psicológica, que podem ser ultrapassadas com o apoio da biotecnologia, da nanotecnologia e da neurotecnologia. Seriam os humanos evoluídos, né? Uma forma pós-humana. Um exemplo aí que dá pra gente imaginar a gente consegue enxergar aí o aspecto visível, né, como o próprio nome diz, mas e se a gente conseguisse enxergar mais, além disso, o infravermelho, como seria isso? Bom, e daí veio o transhumanismo. Eu acho que eu não preciso nem falar da diferença aqui com a engenharia biomédica, que a engenharia biomédica, ela não quer evoluir o ser humano, ela quer simplesmente ajudar quando está relacionada aí com a saúde, com a melhora, com o diagnóstico, mas não evoluir o ser humano em si, sabe? E é isso que essa corrente diz. Ela quer aumentar as nossas capacidades intelectuais, físicas e psicológicas. O objetivo é alcançar as máximas potencialidades em termos de desenvolvimento humano. Esse termo aí, ele foi criado lá em 1954 e as suas ideias, elas se fundamentam em dois pilares principais. O primeiro deles seria o combate ao envelhecimento e, em consequência disso, a morte. E em segundo, o que trata da simbiose, né, entre o orgânico e o cibernético, como um próximo passo para a evolução humana. Existe uma teoria chamada as 3 ondas da evolução. Nela, a gente fala de passar por fases, né? Primeiro nós tivemos a fase darwinista, que aconteceu da seleção natural e da civilização. Essas duas primeiras, elas foram evolutivas, porém agora a raça humana, ela procura uma evolução direcionada, uma evolução por design. Acredita-se que o ser humano é capaz de modificar o seu próprio corpo utilizando a tecnologia, manipulando a sua genética, implantes mecânicos capazes de transformar exponencialmente o ser humano. Inclusive existe uma declaração transhumanista, que é uma espécie de um manifesto da Associação Transhumanista Mundial. Inclusive está no site deles, se alguém interessar e quiser saber mais sobre, chama humanityplus.org e lá vocês vão encontrar essa declaração. Bom, só para não deixar aqui passar em branco, eu vou ler algumas frasezinhas que a gente tem escrito nessa declaração. Acreditamos que o potencial da humanidade ainda não foi realizado. Existem cenários possíveis que levam às condições humanas aprimoradas, maravilhosas e extremamente valiosas. A redução dos riscos existenciais e o desenvolvimento de meios para a preservação da vida e da saúde, o alívio do sofrimento grave e a melhoria da previsão e sabedoria humanas devem ser perseguidos como prioridades urgentes e fortemente financiados. Bom, eu falei dois parágrafozinhos aí, é dividido em 8 objetivos assim, e atualmente tem 6.000 pessoas que seguem essa filosofia e esses seus seguidores vêm de mais de 100 países, desde o Afeganistão, Brasil, Egito, Filipinas, e aí a gente lembra aí um pouquinho de um episódio anterior aí que eu falei do biohacker, né? Se eu não me engano, o episódio chama Biohackers, uma série para quem gosta de engenharia biomédica ou algo do tipo. Embora eu esteja falando da série, eu foquei bastante no que era biohacker, porque no próprio biohacker existem várias vertentes aí que encontram bastante com o transhumanismo. Então, se você achou interessante aí engenharia genética, tá lá nesse episódio. Quando terminar aqui, você corre pra lá. Mas só pra dar um exemplo aqui, a gente pode citar até pessoas que inserem ímãs dentro dos dedos
Bom, esse clima aí de pós-humano, transhumanismo é sem dúvidas um campo interessantíssimo aí para a literatura, para o cinema, e ele é bem explorado aí. Porém, a gente vê aí duas vertentes, né? Os filmes que mostram a utopia disso e a distopia, né? Claro que existem problemas que devem ser reconhecidos. Até os próprios transhumanistas dizem: reconhecemos que a humanidade encara diversos riscos, especialmente a partir do mau uso de novas tecnologias. Apesar de todo o progresso representar uma mudança, nem toda mudança representa o progresso. Então fica evidente aí que é equivocado defender a biotecnologia, nanotecnologia e neurotecnologia são sempre boas ou sempre ruins, né? E como qualquer outra coisa, elas são ferramentas humanas. E mais uma vez, é o fator humano que vai pender ela para uma aplicação pacífica ou abusiva. Costumeiramente, os transhumanistas recebem 3 acusações, podendo ser chamados de anti-humanistas, pragmáticos sem valores, ingênuos e inconsequentes tecnoprofetas. Os transhumanistas, eles rejeitam essa acusação de serem desumanizadores em um sentido negativo, porque eles acreditam que, ao contrário disso, pós-humanização ela beneficia o ser humano. Então eles não veem isso como uma desumanização. Como o próprio objetivo aí, como o próprio símbolo fala, né, é o H+, é o Human Plus. Eles procuram fundamentalmente usar as características biológicas do humano, alterando ela, tornando o humano mais feliz, mais saudável e que viva mais. E para cada uma dessa acusação existem justificativas, existem ideias que se opõem aí. Bom, se você nunca ouviu falar disso aí, em 2020 aconteceu o primeiro simpósio internacional sobre transhumanismo aqui no Brasil. Então, se você acha que às vezes essa realidade está longe de você, não, na verdade não tá. Grandes especialistas ali analisam essas ideias polêmicas e discutem quais seriam as suas promessas utópicas, quais seriam os desafios éticos que se tornariam realidade caso isso tudo aí fosse real. E as principais questões relacionadas o que é humano, né? Ou o que faz bem, o que promove o seu bem, qual que é o futuro do humano, tanto quanto indivíduo quanto coletivo. Bom, eu acho que eu coloquei muita coisa aí na sua cabeça para você pensar. Então o nosso episódio de hoje está chegando no final. Eu queria convidar todo mundo para seguir a gente na nossa página @Visão Biomédica. Lá eu tô mais ativo, todo dia eu tento postar alguma coisa, algum vídeo. E por favor, sigam aqui o podcast, não sei de onde você tá me ouvindo, se tiver como avaliar, avalie aí, dá 5 estrelinhas aí, para que outras pessoas ouçam o podcast também. Então é isso, muito obrigado e tchau, tchau.